Te atualizo sobre as tratativas entre Flamengo e Red Bull Bragantino por Léo Ortiz e muito mais. Tudo isso a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e o último pedido, deixe like, porque o YouTube reconhece os vídeos legais como os vídeos que tem muito like. Combinado? Nicola, as novas do Mengão. Ramon, acho que agora que a gente vai começar a ver a coisa acontecer de fato no Flamengo, né? O Flamengo estava muito condicionado à reta final do Campeonato Brasileiro. Os contratos de Bruno Henrique e Gabigol estão renovados verbalmente, embora o Landim tenha atrasado a assinatura dos vínculos, né? O Bruno Henrique tinha contrato só até 31 de dezembro, o Gabigol com um contrato até dezembro de 24. A questão do Gabigol é que é a grande dúvida. Será que ele fica para o ano que vem? A tendência é que não. A relação dele com o Tite é muito ruim. O Tite não está fazendo questão nenhuma de se aproximar, de ser solidário, enfim. Eu acho que o ciclo do Gabigol está por se encerrar. Nicola, no Corinthians, também não boto muita fé. Mas o que eu posso contar é que o Corinthians quer a contratação do Gabigol e o Gabigol vê com bons olhos essa mudança. Nicola, quais as chances de Bruno Mendes, Ortiz, De La Cruz, Alexandre e Vila Sante no Flamengo? Cara, o Bruno Mendes, eu acho que a gente, enfim, vai ter o desfecho dessa história, né? Ele não quis renovar com o Corinthians, enrolou o timão por mais de um ano. E a dúvida é se ele vai para o Flamengo ou para o Internacional. Zagueiro uruguaio, contratado por 22 milhões de reais, vínculo até 31 de dezembro. Sobre o Ortiz, é o nome dos sonhos do Tite, embora o pessoal da diretoria do Flamengo também já gostasse do Ortiz antes mesmo da contratação do Fabrício Bruno. Só que vai haver a necessidade de um investimento de pelo menos 6 milhões de euros. Sobre De La Cruz, as tratativas continuam, aquele imbróglio em relação ao pagamento parcelado ou à vista de 16 milhões de dólares. Acho que o De La Cruz vai de fato para o Fla. Alexandro quer voltar ao Brasil na metade do ano que vem, mas vai esperar até julho, porque ele tem contrato na Juve que lhe garante mais de 2 milhões de reais mensais. E ele sabe que no Brasil ele vai ter uma enorme redução salarial. Nunca havia ouvido falar sobre Vila Sante no Flamengo, tá? Não sei se essa notícia saiu hoje, enfim. Com informações do Flamengo, nós vamos falar sobre Matheus Gonçalves, que teve uma passagem positiva por empréstimo pelo Red Bull Bragantino, clube, inclusive, que vai para pré-Libertadores da América. O Matheus Gonçalves ajudou na campanha do Massa Bruta e nós vamos contar no vídeo agora o que a diretoria do Flamengo pretende fazer com esse jovem jogador. Vender, utilizá-lo em 2024, a gente vai contar no vídeo de agora. Também vamos trazer aí informações sobre Léo Ortiz e De La Cruz, jogadores que o Flamengo tem tentado a contratação, e também sobre a renovação de Everton Ribeiro. Isso e muito mais no vídeo de agora. Vamos para as informações. Antes de falar de Flamengo, algumas informações aqui de mercado da bola que eu acho interessante a gente falar, até porque envolve clubes que vão brigar com o Flamengo por título na temporada 2024. Primeiro, Renato Augusto, aquele mesmo Renato Augusto, cria do Flamengo, passagem pela China, estava no Corinthians, está de saída do Corinthians e está indo para o Fluminense. Contrato de 2 anos, uma contratação autorizada e pedida pelo técnico Fernando Diniz, porque o Fernando Diniz entende que o Renato Augusto pode ser peça fundamental na ausência do Ganso, que ele pode ficar revezando com o Ganso. E de fato a gente está falando de 2 jogadores aí que, fisicamente falando, não aguenta uma sequência muito grande de jogos na temporada, e a temporada do futebol brasileiro exige demais dos atletas. Renato Augusto faz um movimento, na minha opinião, bom para a carreira dele, porque lá no Corinthians, querendo ou não, toda vez que ele entrava em campo, ele tinha uma responsabilidade absurda de decidir jogo. No Fluminense, ele vai ter mais tranquilidade, não vai ter esse peso todo nas costas dele. É um baita jogador. Eu considero o Renato Augusto como o jogador mais inteligente do futebol brasileiro. Confesso para vocês que eu estava acompanhando de perto o caso do Renato Augusto, porque eu estava pensando numa possível pedida do técnico Tite pela chegada dele, mas o jogador está indo para as Laranjeiras, contrato de 2 anos. Outra informação de mercado da bola aqui interessante: Abel Ferreira fica no Palmeiras. O próprio Palmeiras já noticiou isso em suas redes sociais. O Abel Ferreira recebeu proposta aí de um time do Catar, uma proposta milionária, mas ele quer cumprir o contrato dele, que vai até dezembro, e disse sim à permanência aqui no clube paulista. Outra informação de mercado da bola envolvendo o Palmeiras é que o Palmeiras prepara uma venda de 80 milhões de reais do Arthur, galera. Pois é,
O Arthur, aquele mesmo que foi contratado junto à Red Bull Bragantino, que a torcida do Flamengo também pedia a contratação dele, chegou, fez alguns bons jogos, depois caiu de produção, virou reserva e agora o Palmeiras está próximo de vender o Arthur aí por pelo menos 15 milhões de euros, mais 3 milhões em metas estabelecidas em contrato. Agora vamos falar de Flamengo. É o seguinte, a renovação do Everton Ribeiro continua com indefinição. Por quê? O departamento financeiro, que é o departamento... Tem vários departamentos internamente no Flamengo que são contra a renovação do Everton Ribeiro, que foram contra a renovação do Bruno Henrique, que são contra a renovação do Gabigol nesse momento. Mas quem encabeça essa situação toda de ser contra é o departamento financeiro. O departamento financeiro bate na tecla que não é para renovar com Everton Ribeiro. E a decisão está, obviamente, com o Landim. O departamento de futebol insiste, dizendo que é um jogador importante por mais uma temporada. O departamento financeiro e outros departamentos dizem que não, que já deu, que é um jogador caro, que não consegue entregar mais, que isso pode atrapalhar as finanças do clube, o orçamento do clube. Enfim, continua esse embate aí em relação à renovação do Everton Ribeiro. Por outro lado, o Flamengo vai receber um reforço caseiro, digamos assim. Matheus Gonçalves, que foi emprestado ao Red Bull Bragantino no segundo semestre de 2023. O jogador fez 13 partidas pelo Red Bull Bragantino, sendo 4 como titular, deu uma assistência, não fez gol, a verdade é essa, mas deu uma assistência. Antes mesmo dele partir para o Red Bull Bragantino, ele já tinha feito também 13 partidas com a camisa do Flamengo. Ele fez boas atuações nos tempos de Vitor Pereira, marcou 2 gols, um deles foi até contra o Botafogo, vocês vão se recordar. O Flamengo jogou com uma garotada, o Matheus Gonçalves fez até um gol no Botafogo. Eu penso o seguinte, mas antes de dar minha opinião, a informação, tá? O que a diretoria do Flamengo pretende fazer com o Matheus Gonçalves? Quer receber o Matheus Gonçalves, quer avaliar o Matheus Gonçalves no início da pré-temporada, que vai ser no dia 8 de janeiro, quando começa. O Tite acompanhou a trajetória do Matheus Gonçalves lá no Red Bull Bragantino. A diretoria e a comissão técnica do Tite querem observar de perto. Ah, Vene, por que não vende logo? Vamos lá. Lembrando, hoje o Flamengo é um clube que, entre aspas, não precisa de dinheiro, ou seja, não está desesperado para fazer receita com venda de jogadores. Qual clube hoje vai chegar aqui no Flamengo e vai oferecer pelo menos 20 milhões de euros? Mas por que você está falando esse valor? Porque uma pessoa da diretoria do Flamengo falou, olha, a gente não vende o Matheus Gonçalves por menos de 20 milhões de euros. Qual clube hoje vai chegar? Pode ser clube da Europa, enfim, vai oferecer ao Flamengo 20 milhões de euros de Matheus Gonçalves. Eu não consigo enxergar isso acontecendo, de verdade. Então, se é para vender por menos, é melhor deixar o Matheus Gonçalves no elenco, trabalhar esse garoto que tem um potencial absurdo, já mostrou isso, tanto com a camisa do Flamengo quanto com a camisa do Red Bull Bragantino, e é isso que a diretoria do Flamengo vai fazer. Eu acho que a diretoria está certa. Eu não vejo motivos para ter pressa em vender o Matheus Gonçalves nesse momento. Pode ser um jogador importante, inclusive no primeiro semestre, quando o Flamengo vai disputar o Campeonato Carioca, tem o início do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, e aí o Flamengo utiliza o Matheus Gonçalves, quem sabe na janela de transferência do meio do ano, que é como o Flamengo vai firme mesmo na Europa, traz um jogador para a posição. Mas nesse momento acho que a diretoria está certa em manter o Matheus Gonçalves no elenco. Outro jogador aí que pode sair do Flamengo, vai sair, é o Gabriel Noga. Resta saber para onde. O Volta Redonda iniciou tratativas com os empresários do Noga. Inclusive o diretor do Volta Redonda me confirmou a informação que ligou para o empresário do Noga, que gostou do papo, que foi muito bem recebido. E agora os empresários vão avaliar junto com o jogador e também com o Flamengo para ver as possibilidades. Mas o Volta Redonda está louco para contratar o zagueiro Gabriel Noga. E por falar em zagueiro, o Flamengo negocia com um zagueiro que se chama Léo Ortiz. E por que negocia com esse zagueiro? Primeiro, o Flamengo entende que no mercado nacional ele é o jogador que tem os melhores requisitos para chegar ao elenco rubro-negro nesse momento, para substituir teoricamente o Rodrigo Caio, e a gente sabe que existe a possibilidade do Pablo sair, que é um jogador que não consegue render com a camisa do Flamengo, e também do Fabrício Bruno. A qualquer momento o Fabrício Bruno pode receber uma proposta, um jogador que se destacou, e ele partir. Então o Flamengo entende que o Léo Ortiz, custo-benefício nesse momento, vale muito a pena. Mas ainda não tem uma proposta oficial feita ao Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino entende que o Léo Ortiz é um jogador valorizado,
não vai facilitar, muito pelo contrário, quer receber pelo menos 6 milhões de euros nesse jogador, mas o Flamengo vai insistir a pedido do Tite. O Tite quer a contratação do Léo Ortiz. Inclusive tem outros zagueiros que foram mapeados pela diretoria do Flamengo, mas o Tite quer o Léo Ortiz, e é por isso que a diretoria do Flamengo vai continuar tentando a contratação desse jogador. Outra negociação que está em andamento, você já sabe, é a do De La Cruz. Eu não vou ficar aqui sentando na frente do celular e dizendo, olha, beleza, tem novidade. Não tem grande novidade, o Flamengo continua conversando com os empresários do jogador, o jogador continua dizendo sim aos empresários e também ao Flamengo, dizendo que quer jogar no Flamengo. Então, nesse momento, as informações que eu tenho são essas de mercado de transferência do Flamengo. Além disso, o Flamengo vai ao mercado em busca de um lateral direito, de um lateral esquerdo, e não é só um zagueiro que o Flamengo quer trazer, não. O Flamengo quer trazer mais do que um. Léo Ortiz e mais um. Pelo menos foi isso que me relataram. Tem também a possibilidade de contratar um volante. O Flamengo tem essa pretensão, digamos assim. E tá certo, tem que contratar. Eu não enxergo mais o Gerson como volante. Não sei o que vocês pensam. Tudo bem, o Alan volta, beleza. Mas eu não consigo mais ter confiança no Gerson como volante e nem no Thiago Maia. Não vejo mais o Thiago Maia rendendo aquilo que já rendeu com a camisa do Flamengo. Então acho que o Flamengo está certo sim em ir ao mercado em busca de um volante. Então é isso aí, rapaziada, ficamos com as notícias do Mengão, informações aí de última hora a respeito de Léo Ortiz, que o Flamengo está encaminhando a contratação do jogador, assim como a de De La Cruz, dois grandes nomes aí que são, vamos botar aqui 90% já está praticamente confirmado aí, né? Falta só alguns ajustes, que no caso é anunciar o jogador, a gente vai com esses 10% aí de pé atrás para poder não dar como certo, mas enfim, é 90% de chance dos jogadores, dos dois, né? Do Léo Ortiz e do De La Cruz, encaminhar a contratação para o Flamengo. Já Vila Sante não teve nenhum tipo de informação ligada, porém, se caso o Flamengo fosse buscar este jogador, que não é tão caro lá no Grêmio, seria uma baita de uma contratação 1000 vezes melhor que a do Alan, né? Pelo amor de Deus. Alan não dá, né, cara? Foi uma enganação total. O jogador veio, apesar que temos a adaptação, o jogador vai ter que se adaptar ao clube, né? Porém não dá. E gastamos um dinheiro absurdo, enfim, uma das piores contratações do Flamengo neste ano. Mas é isso aí, ficamos com o vídeo até aqui. Se você ficou até agora, não esqueça de dar aquela moral, se inscrevendo no canal e deixando seu like aí nesse vídeo, valeu? Comente tudo que você achar aí, da sua opinião, o que você achou do vídeo, e use o espaço de comentário à vontade aí para dar a sua opinião, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau.